E aí, galera, beleza? Na última vez que paramos, estávamos analisando esse gráfico aí dos potenciais de placa motora. Então, observamos que em A, revivendo aqui um pouco, né? Já falávamos sobre isso, mas vamos reviver aqui. Essa letra A está representando um potencial de placa motora de pequena amplitude, veja só, muito pequena amplitude, né? Registrado em um músculo curarizado, ou seja, no qual foi aplicado o curare, que é uma espécie de anestesia. Então, esse tipo de amplitude de potencial é insuficiente para desencadear um potencial de ação. Contudo, se você observa aqui em B, olha que beleza, né? Em B, um potencial de placa motora normal, desencadeando potencial de ação muscular. Isso aqui sim, né, produz um potencial de ação que vai, em consequência, causar contração muscular. Em C, veja bem, uma amplitude ainda menor, um potencial de placa motora reduzido em amplitude pela toxina botulínica, né? Comentei com vocês. Isso diminui a liberação de acetilcolina na placa motora. Se diminui a liberação, é menos acetilcolina, lembrando que ele é um neurotransmissor excitatório, é menos acetilcolina fazendo efeito na fibra muscular quando se acoplar aos receptores nicotínicos. Então, por isso que a amplitude está tão pequena. E aí, pessoal, nós seguimos fazendo uma análise aí de cada um, né? Olha aí, a figura anterior mostra o princípio pelo qual um potencial de ação, né, um potencial de ação de placa motora indica o potencial de ação. Os potenciais da placa motora A e C são muito fracos, nós vimos isso. Fracos para quê? Para desencadear um potencial de ação no músculo. Contudo, produzem fracas alterações locais de voltagem na placa motora. Em contraste, o potencial da placa motora B, aí sim, é de amplitude maior e faz com que número suficiente de canais de sódio se abra. E comentamos no final da última aula, né? Se os canais de sódio abriram, meus amigos, você vai ter uma entrada para a fibra muscular profusa de íons positivos, e isso vocês sabem, faz causar um potencial de ação, a despolarização da membrana. Bom, e aí sim, agora novo. A baixa amplitude do potencial da placa motora no ponto A foi causada por envenenamento da fibra muscular com curare, que é o que eu comentei com vocês, né? É uma espécie de anestesia, um fármaco que bloqueia o efeito controlador da acetilcolina sobre os canais colinérgicos, competindo pelos receptores da acetilcolina. Entenderam? Então, esse fármaco é que vai ocupar o lugar dos receptores e não a acetilcolina. Então, tu não vai ter aí um bom potencial provocado. A baixa amplitude do potencial da placa motora lá no ponto C, né, que é o outro pequenininho, resultou do efeito da toxina botulínica, veneno bacteriano, Clostridium botulinum, se não me engano, que diminui a quantidade de acetilcolina liberada nos terminais nervosos. E que eu comentei, a turma está usando aí o Botox justamente para paralisar músculos da face, né, e impedir a formação das rugas. Eu, particularmente, não acho graça em alguém que não tem uma expressão facial bacana, ok? Mas é só uma opinião particular. Aí, de novo, ó, há um potencial fraco, uma amplitude pequena. Isso aqui não provoca potencial de ação muscular, nem isso aqui. Agora, isso aqui sim, né, segue aqueles preceitos que nós vimos da despolarização e repolarização, né, uma entrada profusa de sódio no interior da célula e o desencadear de um potencial de ação. E isso provocará contração muscular, meus queridos. Bom, fator de segurança para a transmissão na junção neuromuscular. Fadiga da junção. Cada impulso, pessoal, que chega à junção neuromuscular provoca potencial de placa motora de amplitude 3 vezes maior que o necessário para estimular a fibra muscular. Bacana isso, né? Portanto, a junção neuromuscular normal tem alto fator de segurança.
No entanto, a estimulação da fibra nervosa com frequências maiores que 100 vezes por segundo, por vários minutos, com frequência diminui tanto o número de vesículas de acetilcolina que os impulsos não são mais transmitidos à fibra muscular. Vamos de novo? A junção neuromuscular normal tem alto fator de segurança. Show de bola. No entanto, se houver uma situação em que a estimulação da fibra nervosa tenha frequências maiores que 100 vezes por segundo, e isso perdurar por vários minutos, com frequência, diminui tanto o número de vesículas de acetilcolina que os impulsos não são mais transmitidos à fibra muscular. Compreenderam, pessoal? Um excesso aí de potenciais de estímulo vai fazer o quê? Olha aqui, vamos pegar essa parte aqui, ó. Vai diminuir o número de vesículas sinápticas. Se eu tenho menos vesículas sinápticas, pessoal, eu tenho menos acetilcolina a ser liberada. Se eu tenho menos acetilcolina a ser liberada, eu tenho menos influência na minha fibra muscular. Correto? A propagação do potencial de ação para o interior da fibra muscular. Meus amigos, a fibra muscular esquelética é tão grande que o potencial de ação na superfície quase não provoca fluxo de corrente no interior da fibra. Não obstante, para causar o máximo de contração muscular, a corrente tem de penetrar profundamente na fibra muscular até as proximidades das boas e velhas miofibrilas, proteínas contráteis. Entenderam, pessoal? A fibra muscular esquelética é muito grande. O potencial de ação na superfície não vai provocar um fluxo de corrente para dentro da fibra. Contudo, para causar o máximo de contração muscular em toda a área do músculo, a corrente tem que penetrar profundamente na fibra muscular, né, que é para atingir as miofibrilas. E aí a pergunta é como? Isso se dá pela propagação dos potenciais de ação pelos túbulos transversos, comumente chamados de túbulos T, que penetram a fibra muscular de um lado a outro. Eu cheguei a comentar isso com vocês, pessoal, creio que no início dos slides. A membrana da fibra muscular é denominada sarcolema, certo? O estímulo na fibra muscular é bem na parte média do músculo, no meio do músculo, e ela se dissipa, né? Esse potencial de ação se dissipa para toda a economia muscular, para toda a área muscular. Por quê? Porque, pessoal, o sarcolema, ele tem invaginações, né? A membrana chamada sarcolema, ela adentra profundamente o músculo através dessas estruturas chamadas túbulos T, os túbulos transversos. Então, túbulos transversos são projeções do sarcolema que invaginam, que adentram a profundidade do tecido muscular estriado esquelético. Tranquilo? E aí os potenciais de ação no túbulo T, ou nos túbulos T, provocam liberação de íons cálcio no interior da fibra muscular. E quem, meus amigos, está armazenando esse cálcio? Porque provoca liberação, se libera porque estava preso, estava armazenado. Onde? No retículo sarcoplasmático da fibra muscular. Ok? Vamos de novo. Os potenciais de ação no túbulo T provocam liberação de íons cálcio no interior da fibra muscular, nas proximidades das miofibrilas. E esses íons cálcio causam, então, a contração muscular. Esse processo é chamado de acoplamento, excitação, contração. Meus amigos, nós vamos conversar sobre os passos da contração muscular estriada esquelética. Porque o que estamos vendo agora? A junção neuromuscular, a comunicação de uma ramificação do neurônio motor com as fibras musculares. Por enquanto é isso. Depois nós vamos entender quais são os eventos no interior da fibra muscular que produzem contração muscular. Tudo bem? E aí, galera, só sobrava um restinho de slides, mas isso provoca
né? Eu preciso provocar vocês a que vocês leiam os capítulos de livro, né? Do Arthur Guyton, Tratado de Fisiologia Médica, Princípio de Anatomia e Fisiologia do Gerard Tortora, Berne Levy, ok? O capítulo de Contração Muscular Estriada Esquelética, que será a nossa próxima abordagem, tudo bem? Forte abraço a cada um de vocês, né? Como um youtuber, dá aquele joinha, se inscreva no canal. Mas sem brincadeiras, pessoal, fica o e-mail lucianoduarteanatomia@gmail.com e eu fico à disposição de vocês para dúvidas, comentários, sugestões, críticas, elogios, tá bom? Forte abraço, galera.